Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Na conversa de hoje a gente recebe aqui a advogada e professora Camila Passos para conversar um pouquinho sobre algumas questões contemporâneas relacionadas ao processo penal. O programa conta com o apoio do Pódium Complexo Jurídico, onde você pode montar seu escritório com rapidez e economia. Então é isso, venha conhecer o Pódium e, sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Eu sou Flávia Laine, esse é Luiz Felipe e hoje nós vamos receber aqui a advogada Camila Passos. Camila, que é mestra em Direito, defendeu uma dissertação falando sobre o tema que ela vai tratar com a gente aqui hoje, que é sobre prisão preventiva, opinião pública, questões então versando sobre as garantias do processo penal. Camila, seja bem-vinda ao Debate Legal. Muito obrigada. Bom, eu já queria começar lhe perguntando, Camila, então, sobre prisão, né? Foi um dos temas que você veio falar com a gente hoje. Mas só para a gente começar a delimitar, existem vários tipos de prisão, né, nas leis brasileiras, no nosso ordenamento jurídico. Você pode diferenciar quais são esses tipos para que a gente comece, então, a fazer a nossa conversa? Bom, inicialmente é válido a gente falar sobre o termo prisão, né? O que vem a ser uma prisão num debate jurídico, né? E a prisão em si ela vai ser um cerceamento da liberdade de locomoção através de uma clausura, certo? Então existem realmente alguns tipos de prisão que diferem daquilo que a população tem em mente do que seria uma prisão em si. Nós temos prisões especiais, nós temos prisões administrativas, certo? E nós temos prisões também com o viés de sanção, com o viés penal. E dentro dessa sanção com o viés penal, nós temos a prisão com pena, como pena, né, que é a prisão-sanção, que é aquela decorrente de uma sentença transitada em julgado, de uma sentença condenatória. E nós temos também a prisão cautelar, que ela é decretada dentro de um processo, no andamento desse processo. Então, nessa prisão cautelar, nós temos a modalidade da prisão preventiva, que é prevista no Código Processual Penal Brasileiro. Lá no Código de Processo Penal, nós temos destrinchado, né, a partir do artigo 300, por ali, a prisão em flagrante delito, que seria aquela quando você se depara com um crime que está acontecendo ou na iminência de acontecer, enfim. Nós temos a prisão preventiva, que é essa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a instrução, né, para que haja uma compatibilidade dos procedimentos investigatórios com o cerceamento dessa pessoa que talvez esteja atrapalhando as investigações. E temos também a questão da prisão, por exemplo, civil, do devedor de alimentos, que aí já foge um pouco dessa abordagem, né, de prisão como pena mesmo, ou como sanção, ou como uma restrição processual. O meu trabalho, no caso, versou, né, sobre a prisão preventiva especificamente, porque nós temos também a prisão temporária, que é em uma lei diferente do Código de Processo Penal, que também vai trabalhar com essa questão da prisão durante uma investigação criminal. A prisão preventiva, ela está lá prevista no 312 do Código de Processo Penal, e ela vai trabalhar com a questão da garantia da ordem pública, da ordem econômica, a questão das investigações. Ela pode ser decretada tanto no processo de ofício pelo juiz, quanto durante uma investigação criminal, a requerimento, né, do Ministério Público, da parte, da autoridade policial, enfim. Sobre a prisão processual e preventiva, para que ela previna que algo venha a acontecer, né? Ela tem esse viés de excepcional, né? Não pode ser decretada assim de qualquer maneira, e tem requisitos objetivos e legais postos que sejam cumpridos para que ela realmente seja decretada. Camila, com relação a essa prisão preventiva, a gente percebe que hoje muitos advogados criminalistas, mas não só os advogados criminalistas, os especialistas dessa área, existe uma crítica ao exagero de uso de prisões preventivas. Como é que você visualiza esse exagero do uso, ou não há exagero do uso de prisão preventivas hoje? Bom, um
dos requisitos legais, né, que está previsto no Código de Processo Penal é a garantia da ordem pública. É exatamente sobre isso que eu falo, que é um termo muito aberto. Então, quando nós temos um termo aberto, nós damos brechas para que interpretações variadas, né, acabem tentando combater essas lacunas. Então, nós temos um termo vago, garantia da ordem pública. Mas o que seria a ordem pública? Em que contexto essa ordem, em um ambiente de desordem política, econômico, social, ela consegue se impor? O que é garantia da ordem pública? Então, a partir daí, nós temos interpretações variadas, tanto dos magistrados quanto dos aplicadores, né, do direito. A jurisprudência, ela oscila muito. Então, realmente, quando você quer enviesar a prisão processual de alguém, você consegue a partir desse requisito legal que ainda está lá previsto no Código Processual Penal, sem maiores destrinchamentos. Então, a gente não tem uma explicação e não está esmiuçado o que seria a garantia da ordem pública. É uma lacuna. É um termo vago que é utilizado para o arbítrio de quem quiser fazer o que quiser. Fica muito a cargo da interpretação, né? Fica a cargo da interpretação do magistrado, fica a cargo da interpretação daqueles valores que ele carrega. Então, assim, há quem diga, por exemplo, que entraria aí o apelo à repercussão social. É exatamente nesse ponto essa questão que eu queria pontuar agora em relação à garantia da ordem pública é diferente de opinião pública. Né? Sim. Você acha, e aí já é mais uma questão de opinião, sua como especialista na área, especialista no tema, você acha que a opinião pública ela influencia, de certo modo, não a ordem, mas a opinião, aquelas condenações prévias, aquela coisa que muitas vezes a pessoa, basta sair uma denúncia, a imprensa já cai em cima, etc. Você acha que isso acaba influenciando? Então, é um assunto bem polêmico, né, delicado. Eu não tenho como, ninguém tem como adentrar na esfera íntima do magistrado que está julgando aquele processo. Mas nós sabemos que eles são carregados, né, de valores e isso é uma discussão filosófica muito antiga, né, a separação interna daquele julgador, daquilo que ele tem, a preconcepção de valores que ele tem, com a letra fria da lei, com o processo, com os fatos, como eles são postos, né? Então, colocar essa função heróica, talvez, no magistrado, de que ele se dissocie completamente dos seus valores para julgar, é um tanto quanto utópico. Mas também não podemos achar que o magistrado é um ventríloco da lei, que ele vai ler a lei e vai simplesmente aplicar. Até porque, por exemplo, para a garantia da ordem pública, nós temos essa lei aí com uma lacuna, com uma ausência de significado e delimitação semântica desse termo. Então, a influência da opinião pública, ela, com certeza, consegue se infiltrar, né, nesses vários ramos, principalmente em casos de grande repercussão. Então, nós temos casos, hard cases, né? Nós temos casos que realmente causam um rebuliço social e a mídia também se aproveita disso aí. Ela consegue polarizar a opinião pública, ela consegue manipular mesmo, né? Então, a gente se vê que a opinião pública ela é um tanto quanto suscetível. Até porque o que é opinião pública, né? A quem interessa essa opinião pública e é a opinião pública ou é a opinião publicada? Porque a mídia ela pode distorcer, ela pode veicular apenas aquilo que ela quer, por interesses escusos. E, então, assim, existe um problema. Às vezes a gente pensa, se lida, né, vai conversar com uma pessoa, ela acha que o problema da criminalidade ou da prisão tem que prender, enfim, mas não é assim. Existem inúmeros fatores sociológicos, filosóficos, questões realmente importantes que precisam ser debatidas. Até porque o Instituto da Prisão Preventiva é excepcional. É uma prisão, não é uma prisão pena, não é uma prisão... Você não está antecipando uma pena ali, você está tentando não furtar a aplicação da lei para a garantia de uma ordem institucional, de uma ordem processual que está em andamento. Então, existe sim essa influência em alguns decretos de prisão preventiva.
E quando essa prisão preventiva ela é decretada para garantir, como eu falo, né, garantir a opinião pública e não a ordem pública, aí você consegue abrir um leque de arbitrariedades que, infelizmente, a gente se depara, tem se deparado muito nos últimos tempos. Pois é, Camila, eu percebi que na sua formação acadêmica, na sua tese de mestrado, você utiliza muito uma expressão poder judiciaróico. Eu nunca ouvi falar nisso. Qual seria o conceito disso, poder judiciaróico? Bom, eu gosto muito do neologismo, né? Eu gosto muito de misturar as palavras e brincar com elas. Então, isso seria uma aglutinação, né, da palavra do poder judiciário mais heróico. Porque existe até uma abordagem filosófica de François Hoche, que ele trabalha alguns pensamentos de Dworkin, que ele fala sobre 3 tipos de juízes, né, com ideias mitológicas, o juiz Hermes, Hércules e o juiz Júpiter, como se fosse o magistrado, um semideus, né, que fosse dotado de poderes hercúleos e conseguisse ser aquele desbravador e aquele garantidor, o guardião da moral pública e social. Então, a gente não pode ter essa ideia para um magistrado que é de carne e osso, falível, tanto quanto nós, né? Então, assim, existem limitações, né? O ser humano é limitado. Então, eu trabalhei essa questão do poder judiciário porque existe, como a sociedade também está um pouco carente das outras instituições um pouco decadentes, né? O setor político, o setor econômico. Então, acaba que a esperança do povo coloca, né? A esperança é colocada totalmente nos braços daqueles que eles imaginam ser heróis, né, da moral pública, que seria o poder judiciário, né, os magistrados que vão julgar. Então, a população ela é carregada um pouco dessa questão de tem que ter um salvador da pátria, né? E nós vimos, inclusive, ultimamente, questão de alguns magistrados colocados em figuras de super-heróis e endeusados pela população, e isso é um pouco complicado porque a gente tem que trabalhar a imparcialidade do magistrado, ele tem que ser imparcial, por mais difícil que isso possa ser, né? A gente vê que é um debate antigo, muito antigo já, desde o pensamento de Descartes, foi trabalhado também recentemente agora por Anthony Garrapon, né? Que é essa questão do guardião de promessas. Então, assim, a influência da opinião pública no pensamento e no julgamento do magistrado. O magistrado ele tem que estar totalmente isolado, né, do que diz a população, do que diz a sociedade, e aí seria colocada em xeque a credibilidade das instituições, porque você não teria uma resposta, um respaldo com relação ao contexto social. Mas aí também você não pode ser aquele magistrado totalmente dado aos apelos sociais, até porque a opinião pública ela é suscetível, né? Ela pode ser sugestionada pela mídia, com interesses econômicos ou políticos, ou enfim, o que tiver, né, velado aí nesse trabalho midiático. Camila, seu tema é muito interessante e realmente a população é muito carente e precisa conhecer um pouco mais sobre isso, até para desmistificar e deixar de endeusar tanto pessoas que são normais, iguais a mim, a você, a todos que estão aqui. E agora nós gostaríamos de agradecer a sua presença e pedir que você faça suas considerações finais olhando para essa câmera aqui. Bom, eu queria agradecer a vocês o convite, né? Estamos abertos aqui a qualquer tipo de debate. Agradecer o Luiz, Charlie, o pessoal todo, você, Flávia, também. E levar em consideração, principalmente, a garantia, né, dos direitos fundamentais do cidadão. A gente deve sempre zelar pela Constituição e pela lei aplicada conforme a Constituição, né? Os direitos e garantias fundamentais eles não devem ser colocados em xeque, muito menos devem ser tidos como algo que pode ser dispensado. Não se pode admitir isso na ordem democrática e constitucional atual. E o que a gente busca é sempre essa aplicação da Constituição e dos direitos e garantias do cidadão, independente de quem ele seja, independente de em que processo ele está inserido, mas que seja garantido a todos para a maior concretização real desses direitos fundamentais. Então é isso que eu tenho a considerar.
Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Camila. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença também. Agradecer ao internauta que acompanhou esse vídeo até o final. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. É um tema que levanta muitas polêmicas, então sinta-se à vontade também para participar. Siga a gente pelas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela, principalmente o nosso Instagram, o @debate-legal. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e aguardamos vocês no próximo vídeo.